10 horas, 13 minutos e no plantão médico Bandeirantes de hoje recebendo o neurologista, não é? Autor dos livros Antes que eu me esqueça, o cérebro ansioso, entre outros títulos, é o Dr. Leandro Teles. Plantão médico Bandeirantes. Fala, doutor, seja muito bem-vindo, hein? Prazer mais uma vez poder conversar com o senhor, hein? Que prazer falar com você, Danilo, falar com os ouvintes e também com os telespectadores da Rádio Bandeirantes. Tema extremamente importante, o pessoal já pode mandar as dúvidas, porque esse tema rende bastante, muito importante para o Brasil e para o mundo. Não, é isso aí. Antes de mais nada, viu, doutor, gostaria de te dar os parabéns agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, né? A gente se falou ontem por mensagem, né? Ontem foi aniversário do doutor Leandro Teles, mais uma vez reforçar aqui os votos de um feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muitas coisas boas pro senhor, viu, doutor? Obrigado, Danilo. 39 anos, fiz ontem, e você me prometeu cantar parabéns ao vivo, hein? Ó, pode cantar, ou mandar o sonoplasta aí, pedir para ele. Eu vou esperar até o fim da pauta, pelo menos um trechinho. Não, é isso aí. Vamos preparar aqui um parabéns para você, para o doutor Leandro Teles. Bom, convidei o doutor Leandro para esse plantão médico, né? Já abri aqui o programa falando isso. Na terça-feira, dia 21 de setembro, é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, o Dia Nacional da Conscientização também da doença de Alzheimer, né? E existe ainda, né, doutor, muitas dúvidas com relação ao DA, né? Expressões como esclerose, caduquice, né? São usados para caracterizar o mal de Alzheimer. Afinal, o que é de fato a doença de Alzheimer, hein, doutor? Doença de Alzheimer é hoje a principal doença neurológica degenerativa do mundo. A gente tem hoje em torno de 40 milhões de portadores de Alzheimer no mundo. No Brasil, mais de 1,5 milhão de pacientes. Então, a gente tem um problema de saúde pública e esse problema ele tende a piorar. Por quê? Porque a gente está passando por uma transição demográfica. As pessoas estão envelhecendo mais, até pelo nosso controle com relação a doenças cardiovasculares, oncológicas, infecciosas. Com o envelhecimento, a gente vai ter que lidar com esta, que é a doença mais frequente, mais comum. Se você pegar todo mundo que perde memória, tem um declínio intelectual, o Alzheimer é 30% desses casos. Então, é uma doença de causa desconhecida, comete predominantemente pessoas acima dos 60 anos de idade, mas pode acontecer em pessoas mais jovens, em torno de 5 a 10% são formas pré-senis, e a gente não usa mais esse termo demência senil, caduquice, esses termos esclerose são impregnados de estigma. Então, a gente usa doença de Alzheimer e a gente também evita, Danilo, o termo mal de Alzheimer. Esse é um termo consagrado, a gente evita usar mal de Parkinson, mal de Alzheimer, porque não tem mal, bem. Na verdade, é a doença de Alzheimer. É por conta do cara que descreveu essa doença, em 1906, o alemão Alois Alzheimer descreveu o primeiro caso bem estudado e hoje é uma doença de saúde pública. Esquecimento e desconstrução cognitiva progressiva, uma doença lentamente progressiva, e a gente precisa falar em prevenção em todo e qualquer veículo. Não, é importante mesmo saber, né? Até a nomenclatura para a gente passar direitinho, né? Então, que bom, né? O doutor explicando para a gente que não é mais usado o mal de Alzheimer, né? Eu queria entrar um pouquinho, doutor, nas causas, né? Porque recentemente saiu um artigo, uma pesquisa apontando que o vazamento de partículas de sangue com proteínas tóxicas para o cérebro pode ser o gatilho para essa doença, né? Já se sabia, não é? Que uma característica marcante de pessoas que vivem com a doença de Alzheimer era o acúmulo progressivo de um determinado tipo de proteína no cérebro, né? Mas o que essa pesquisa traz de importante? O que esse estudo traz, doutor? A doença de Alzheimer ela é uma doença com múltiplos fatores. O principal fator de risco é a idade. Quanto mais velho a pessoa é, maior o risco de Alzheimer. Para você ter uma ideia, aos 65 anos, o risco é em torno de 3%. O risco dobra a cada 5 anos, podendo chegar ali aos 85 anos com risco em torno de 40%,
O que se sabe, estudando o cérebro das pessoas com Alzheimer, é que em algumas regiões você tem um acúmulo agressivo, intenso, dessas proteínas que você falou. Proteína tau, beta-amiloide, são proteínas que a gente já produz pelo envelhecimento normal, mas na doença de Alzheimer é mais agressiva essa produção. Alguns fatores de risco bem estudados: baixa escolaridade, obesidade é um fator de risco, lesão cerebral prévia, como AVC. E hoje algumas pesquisas tentam entender o porquê que nesses pacientes você tem mais inflamação e buscar marcadores. E a gente percebeu que no sangue de alguns portadores de doença de Alzheimer, mesmo antes do primeiro sintoma, você já pode expressar aumento destas proteínas. A doença, a gente imagina que ela comece 10 anos, 5, 10, 15 anos antes do primeiro sintoma. Então, ela é uma doença indolente e quando surge o primeiro sintoma, que normalmente é o esquecimento peculiar, esquecimento para coisas recentes, esquecimento para coisas do dia a dia, a pessoa versa bem sobre o passado e tem dificuldade em fixar novas informações. Com o passar do tempo, lógico que surgem outras dificuldades. Vou citar algumas. Dificuldade de se localizar em lugares conhecidos, dificuldade de fazer cálculos, reconhecer familiares, fazer contas. Então, a desorientação ela pode evoluir. Mas você bem frisou, tem se estudado muito quais são esses gatilhos. Existe componente genético, então quem tem mais parentes com Alzheimer tem um risco maior, mas tem componentes ambientais e esses dados entendidos por uma prevenção mais efetiva. Ô, doutor, mas falando, né, sobre as confusões, né, eu queria entrar um pouquinho nisso aí. A qualquer alteração, não é, qualquer esquecimento ou uma frequência aí, né, de distúrbios, né, de confusões, troca de nome, falha na memória, isso já caracteriza, não é? Qual que é o indicativo mais forte que eu tenho de uma doença mesmo, né, de Alzheimer? O que o paciente pode, né, tem algum estudo laboratorial, algum exame que ele pode fazer para saber se é um esquecimento mesmo corriqueiro ou então se é uma doença? Ótima pergunta. Na verdade, o sistema de memória, de concentração, o cérebro, a parte intelectual, ela é super complicada e ela é sujeita a falhas. Então, todo mundo terá falhas de memória, aqui e ali. Todo mundo tem problemas com relação à atenção, à memória. E problemas de memória podem ter várias causas. Pode ser por estresse, distúrbio de sono, depressão, ansiedade, burnout, carência vitamínica, problemas da tireoide. Qual é a característica da doença estrutural, da doença de Alzheimer? É um esquecimento. Ele atrapalha o ritmo de vida, a pessoa perde independência, perde autonomia. Esse esquecimento ele é progressivo, ele mês a mês, ano a ano, então não é algo pontual e normalmente, além do outras modalidades intelectuais também estão acometidas. O médico, para fazer o diagnóstico, ele vai quantificar essa perda. A gente tem testes que se faz no consultório, aliado também à história clínica e ao contexto do paciente, a idade e tal. O diagnóstico em vida, ele é predominantemente clínico. O médico consegue dar esse diagnóstico com a consulta, com os exames clínicos. Mas a gente sempre pede exames para ver se não tem outra doença confundindo. Então, a gente pode pedir tomografia, ressonância, SPECT, que é um exame que vê o fluxo em algumas áreas, o PET scan, que vê a ação de algumas áreas, existe exame de líquor com a dosagem da proteína tau e beta-amiloide, e até exames de sangue para afastar outras doenças. Então, o neurologista ele vai se valer do exame físico e de alguns exames acessórios para chegar no diagnóstico de Alzheimer provável. O diagnóstico definitivo, Danilo, ele é feito só pós-mortem ou com biópsia. Então, em vida, a gente chega no Alzheimer provável, afastando as outras causas e parte para o tratamento. O senhor comentou que demora, não é, uns 10 anos, não é, para desenvolver, não é, a doença, mas de forma precoce, então não existe nada que a gente possa fazer para evitar ou para barrar o avanço da doença, doutor? Essa é outra grande pergunta. Do ponto de vista farmacológico, remédio
Neste momento, não. Não existe nesse momento no mundo nenhum remédio com esse poder neuroprotetor. Quer dizer, vou supor, eu estou com 39, eu quero começar a tomar um remédio para evitar que eu tenha. Ou eu tenho histórico familiar e eu quero evitar que eu tenha. Remédio não se presta a isso. O remédio ele é usado a partir do sintoma. Mas é muito importante que, em pesquisa, você consiga identificar esses pacientes antes do sintoma, para testar novas drogas. Mas na prática clínica, não. Nem se testa Alzheimer fora dos sintomas e nem se dá remédio neuroprotetor. Agora, isso não quer dizer que não tenha nada a fazer. Eu falei de remédio. Você consegue diminuir o seu risco de Alzheimer em até 40%, controlando pressão alta e diabetes, controlando peso, mantendo atividade social, mantendo alta escolaridade e alto rendimento mental, evitando solidão, dormindo bem, tratando depressão e ansiedade, evitando hábitos como excesso de álcool e cigarro. Cada um desses itens minimiza a agressão cerebral e te faz chegar na terceira idade com mais qualidade. Dieta mais mediterrânea, né? Depois a pessoa pode procurar o que eu estou falando. Dieta mediterrânea é aquela rica em grãos, oleaginosas, pobre em carne vermelha, pobre em alimentos industrializados, em frutas, legumes, resveratrol, antioxidantes. Então, tudo isso junto promove saúde. Não te faz evitar o Alzheimer em 100%, mas te faz reduzir em 40%, talvez postergando ou diminuindo o impacto. Ô, doutor, tem muitos ouvintes aqui perguntando, né, já que existe aí o tratamento, não é tratamento, mas existe aí algumas, o apoio de tratamento farmacológico, né, mas tem muitos ouvintes perguntando aqui de estímulos para o cérebro, né, tô lendo aqui uma das mensagens falando sobre palavras cruzadas, né, e daí eu emendo, não só palavras cruzadas, mas outras atividades também que possam ajudar, né, a trabalhar o cérebro, né, jogos, não só as atividades físicas, né, as atividades mesmo regulares que o senhor comentou, mas algo que movimente, que faça esse exercício com o cérebro. Isso ajuda de alguma forma, doutor? Ajuda sim. A gente sabe que em estudos pelo mundo, inclusive estudos a escolaridade alta, por exemplo, foi um fator de proteção. A gente fala em escolaridade, que é escola, faculdade, mas a gente pode extrapolar esse conceito para atividades mentais. Então, quem tem o cérebro bem ativo fica mais protegido. O cérebro ele melhora as conexões entre os neurônios, a qualidade dessas conexões, e ele chega melhor. Então, outro idioma, esportes novos, fazer o seu trabalho de formas diferentes, manter um hobby, atividade social. A gente sabe que o risco é maior em quem tem menos atividade social, respeitar os seus ciclos biológicos. E aí você falou bem, alguns jogos mentais, jogos de tabuleiro, dama, xadrez, é um esporte, um esporte espetacular, palavra cruzada, sudoku, jogo dos 7 erros, criptogramas, mas tudo que você faz diferente, que você foge da rotina, gera um pouco de neuroplasticidade. Alternar caminhos, decorar números, não delegar cognição para o celular, para a calculadora, colocar o cérebro para funcionar, porque senão o cérebro ele tende a automatizar e ele fica mais desprotegido. A gente percebe isso até quando jovem mesmo. Quando você está menos habilitado intelectualmente, você começa a ficar mais preguiçoso. E aí você volta a estudar, faz as coisas de uma forma mais atenta, você melhora. Um grande exemplo é uma música. Sei lá, a pessoa chega na frente de um piano, não sabe nada. Depois ele aprende e toca. O cérebro ele se molda pela vivência, pelo hábito. Quando melhora o seu hábito, melhora o seu cérebro. A gente tá com uma falha aqui no Skype do doutor, mas acho que ficou claro, né? Qualquer coisa a gente refaz aqui a conexão com o doutor Leandro Teles, neurologista. Tem uma pergunta aqui da Cláudia Rosana, de São Bernardo do Campo. Doutor, gostaria de saber se o Alzheimer é hereditário. Pergunta da Cláudia Rosana aqui, doutor. Boa pergunta, Rosana. Deixa eu só mudar aqui minha rede.
A internet do Dr. Leandro aqui. tá rateando, mas ele tá ajustando aqui. Enquanto isso, a gente vai também registrando aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, a Estela Abdala, não é? Gostando bastante aqui da participação do Dr. Leandro Teles, entrevista esclarecedora. E tem uma pergunta da Roberta Souza, mas eu faço daqui a pouquinho. O Dr. Leandro vai responder a Cláudia Rosana. Pois não, doutor? Oi, Danilo. Peço desculpas, a internet ela é meio aleatória. Eu tô aqui em Santos, no litoral, e faz parte do mundo atual. A pergunta dela é muito boa. Existem 2 tipos de herança para o Alzheimer. Você tem uma herança, então existe o componente genético, uma herança de predisposição. Se o meu familiar teve o Alzheimer tardiamente, acima dos 65 anos, eu tenho um risco um pouco aumentado. Por quê? Eu herdo uma predisposição que vai depender de outros fatores ambientais. Mas existem formas de Alzheimer que tem uma predisposição genética mais forte. A gente chama de Alzheimer's genéticos. Como eu vou saber? Esses, geralmente, o parente que tem Alzheimer, ele é mais jovem. Então, quem tem parentes que diagnosticaram Alzheimer abaixo dos 60 anos, tem um risco maior. Então, existem algumas mutações. Para quem assistiu aquele filme, que é um livro fantástico também, o Pra Sempre Alice, ele fala de um Alzheimer genético. Ela tem com 50 anos, é uma mutação do gene da presentilina. Então, isso gera um risco maior. Então, existem Alzheimers que você tem uma carga genética mais forte. Esses, geralmente, são pré-senis. Você tem familiares mais jovens. E aqueles Alzheimers que são mais de acordo com o envelhecimento. Aí é mais tardio, o risco genético é maior. É menor. Aí, de qualquer jeito, qual é a regra? Quanto mais jovem o seu familiar, maior o seu risco. Quanto mais familiares você tem com Alzheimer, maior o risco. Então, quer dizer que você vai ter? Não. Quer dizer que você vai ter que cuidar cada vez melhor do seu cérebro para minimizar esse risco com as modalidades que eu falei anteriormente. Ô, doutor, e respondendo aqui agora a Roberta Souza, que participa pelo nosso bate-papo no YouTube, usar antidepressivos aumenta a chance de ter Alzheimer? Procede isso, doutor? Não procede, de forma alguma. Os antidepressivos, que são tarja vermelha, então, fluoxetina, sertralina, paroxetina, venlafaxina, antidepressivo não leva a mal de Alzheimer. Eu diria até pelo contrário. Se você tiver uma boa indicação de antidepressivo, se você estiver tomando direitinho ao lado de um bom médico, o seu risco até diminui. Por quê? Porque você vai tratar a depressão, que pode ser um fator de risco para inflamação, você vai cuidar do seu sono, que também é um fator de risco, você vai viver com mais estímulos. Então, o antidepressivo bem indicado é fator de proteção e não de agressão. Agora, eu vou complementar, porque tem muita gente que tem dúvida com relação não a antidepressivo, mas com relação à tarja preta. Remédios calmantes, né? Como clonazepam, alprazolam. O tarja preta, ele pode aumentar o risco de esquecimento. Não quer dizer que a pessoa vai ter Alzheimer, mas usar o tarja preta no idoso, você pode ter um risco maior de quedas, de esquecimento, por isso que o médico vai ter que quantificar. Já que são remédios mais sedativos, você pode atrapalhar a memória e aí o médico vai ter que avaliar o custo-benefício. Doutor, mas eu queria saber se existe uma média, um perfil, uma média de idade, de hábitos, se já existe esse estudo, esse compilado de pessoas que sofrem com o DA aqui no Brasil. Qualquer pessoa pode sofrer de doença de Alzheimer, então acontece em homens, em mulheres, pode acontecer em qualquer raça, mas é um pouco mais frequente em mulheres em relação a homens. É mais frequente em pessoas de baixa escolaridade, mas pode acontecer com qualquer escolaridade. É um pouco mais frequente em pessoas com histórico familiar, mas pode acontecer em pessoas sem histórico familiar. E se você olhar a idade, ela é mais frequente acima dos 70 anos, e aí vai ficando mais frequente conforme a idade. Aos 80, aos 90, vai aumentando. O corte é a partir dos 65 anos. A partir dos 65 anos, se você pegar a população toda acima dos 65, você vai ter em torno de 15% da população terá Alzheimer em algum momento ali nesta faixa etária, né? Então, o primeiro fator de risco é idade.
Tá? O segundo é o sexo feminino, baixa escolaridade, e outros são obesidade e pessoas que sofreram de doenças descompensadas. Tiveram AVC, ou tiveram hipertensão, diabetes descontrolado, que já chegam com o cérebro mais machucado. Outro fator de risco para demência, para perda cognitiva, é choques repetidos na cabeça. A gente vê isso, às vezes, em pugilistas. Então, existe uma preocupação muito grande hoje no esporte para proteção em traumas recorrentes na região da cabeça. A gente viu alguns casos ali de encefalopatia traumática, Muhammad Ali, alguns discutem a questão do Éder Joffre, do Maguila e outros esportistas que tiveram quadros depois de terem parado com a atividade esportiva. Tem muita gente aqui perguntando, mandando mensagem para o doutor Leandro Teles, que é neurologista, e hoje no Plantão Médico Bandeirantes falando sobre o Alzheimer, né? Na terça-feira, 21 de setembro, é o Dia Mundial do Alzheimer. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? A Estela de Florianópolis pergunta qual é a diferença, doutor, entre o Alzheimer e outras demências senis. A pergunta é muito boa. Antigamente, Danilo, a gente falava assim, quem tem um quadro mais jovem é Alzheimer. Quem tem o mesmo quadro, mas já tem 90, 100 anos, esse cara é senil. Hoje em dia, essa distinção não existe. Em qualquer idade, quando há uma perda cognitiva, progressiva e característica, a gente chama de doença de Alzheimer, que responde por 70% das causas de demência. Agora, quais são as outras causas? A segunda mais comum é a demência vascular. É aquela pessoa que teve AVCs pequenininhos, em grande número, ou grandes AVCs, e machucou as áreas da memória, da atenção. Então, a demência vascular, aquela pessoa que tem fatores de risco e na ressonância tem lesões vasculares, podem ter demência. E existe a demência mista, que é aquela pessoa que tem o Alzheimer e também tem lesões vasculares, demência mista. Mas existem outros quadros de demência. Frontotemporal, demência de corpúsculos de Levy. E aí, qual a diferença? Depende do sintoma, principalmente no começo. No caso dessas outras demências, às vezes o paciente abre com transtorno psiquiátrico, às vezes ele abre com alucinações, ou tem sinais físicos. O neurologista, ele vai separar o joio do trigo pela clínica e pelos exames, tá? Mas eu queria aproveitar essa pergunta e falar de algumas demências que são reversíveis, que têm tratamento. Porque o paciente que vem com uma suspeita de Alzheimer, o médico não pode deixar passar algumas causas que são reversíveis no idoso. Uma delas é a depressão. A depressão no idoso pode parecer um Alzheimer começando. Ele fica esquecido, desatento. Então o médico vai ter que pensar em depressão num quadro que a gente chama de pseudodemência, falsa demência. A gente sempre tem que afastar carência de vitamina B12, que você repõe e o paciente melhora. Sífilis. Sífilis é uma doença que pode simular um Alzheimer e você trata. HIV, infecção por HIV, nesse complexo HIV-AIDS, pode dar também quadros demenciais. Hipotireoidismo. Às vezes o idoso está com a tireoide funcionando baixa e ele parece que tem um Alzheimer, uma demência irreversível, progressiva, e é uma doença reversível. Então é importante levar para o atendimento. Não precisa achar que é normal para a idade. Deixa que o médico ele tem condição de avaliar se aquilo é normal para a idade ou se aquilo preocupa para uma investigação. Doutor, o Gilberto Almeida, do Jardim Universal, quer saber o seguinte: as pesquisas com células-tronco são uma esperança de uma futura cura para o Alzheimer ou a cura ainda está muito distante? A gente teve um boom, né, nas últimas décadas com relação à célula-tronco e a gente teve muita esperança com relação às células-tronco. Você injetar células totipotentes, células embrionárias, que pudessem eventualmente se diferenciar em neurônio. Infelizmente, isso, neste momento, ainda é muito frustrante no cenário do Alzheimer. Não houve nenhum estudo, nenhuma linha de pesquisa que mostrou que a célula-tronco foi capaz de chegar na região do Alzheimer, se diferenciar em neurônio
e melhorar essa conexão. Então, neste momento, não existe indicação para tratamento de Alzheimer com células-tronco. Apesar da grande esperança, ainda não temos esse tratamento. Com relação à cura do Alzheimer, hoje a gente estuda anticorpos, existem mais de 20 moléculas promissoras sendo estudadas no mundo para algum remédio que possa diminuir a evolução ou até interromper a evolução. Doutor, tem muitos ouvintes aqui com a mesma pergunta, não é? Falando sobre medicamentos, não é, que possam desencadear aí o Alzheimer, né? E um em particular aqui, que é corriqueiro entre os nossos ouvintes, é o omeprazol, protetores de estômago. Uma pergunta recorrente aqui dos nossos ouvintes: o omeprazol ou similares, ele pode causar o esquecimento? Acho que os ouvintes têm medo, né, de que alguma medicação que ele tome, para qualquer que seja o sintoma, possa desencadear daí uma outra doença, né, doutor? Verdade. Essa dúvida é uma dúvida que a gente sempre tem nas nossas matérias. O omeprazol, nos últimos anos, ele mostrou para pessoas que usavam de forma crônica por muitos anos, às vezes décadas, sem segmento médico, mostrou algum risco para esquecimento, para demência. E aí, a gente não pode fazer confusão. O que a gente acredita é que algumas pessoas que usam omeprazol por décadas, às vezes doses altas, às vezes até sem indicação, sem segmento, podem ter dificuldade de absorção de vitamina B12. O omeprazol, ele diminui a acidez do estômago, mas ao longo de muitos anos, há décadas, sem segmento médico, ele pode levar a algumas formas de atrofia da mucosa. Isso pode dificultar a liberação de fator intrínseco, a absorção da vitamina B12, e a carência de B12 pode levar ao esquecimento. Olha que isso é muito diferente de falar que omeprazol dá Alzheimer. Por isso que as pessoas confundem. Omeprazol não causa Alzheimer. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol são moléculas úteis e importantes para o tratamento da gastrite, do refluxo, da úlcera péptica, mas tem que sempre ter começo, meio e fim, e se o uso for crônico, tem que ser ao lado de um bom médico. O médico ele vai dosar a absorção vitamínica se o paciente estiver em uso crônico desses medicamentos. Então, não existe relação, mas o uso inadvertido crônico pode levar à dificuldade de absorção de algumas vitaminas, e isso sim pode levar a um quadro símile, assemelhado, parecido com Alzheimer, que é o da carência de vitamina do complexo B, principalmente a B12. Ô, doutor, mas vamos lá, que agora tem o nosso chat aqui, o nosso WhatsApp aqui não para de correr falando... Eu vou rapidinho agora. Falando, não, voltando aqui ao omeprazol, né, falando que o omeprazol é um veneno, que esse remédio todos nós tomamos, né, pantoprazol também, todo mundo falando do uso desse medicamento, né, a gente também não pode condenar o uso, né, claro que desde que você faça com acompanhamento médico, é isso que o senhor está colocando aqui também, né, doutor, não é que o pantoprazol ou qualquer remédio similar tem já a comprovação científica de que é um causador de Alzheimer. Não é isso, né, doutor? Exatamente. A gente não pode dividir em remédios do bem e do mal. Não é assim. O remédio ele tem um contexto. E, normalmente, o uso desses remédios deve ter começo, meio e fim. Geralmente, os tratamentos têm que ser curtos. O problema é que houve um uso indiscriminado. Muita gente usando sem indicação médica, por tempo bizarro, com doses bizarras, e eles podem sim levar a alterações físicas, como qualquer remédio. Então, não precisa demonizar o remédio. As pesquisas seguem com relação à relação custo-benefício em cada contexto, mas nesse momento a gente não recrimina o uso, lógico, ao lado de um bom médico. A mesma coisa vale para o tarja preta. O uso do tarja preta de forma indiscriminada, ele vai levar a risco de queda, risco de abuso, risco de esquecimento, mas o uso do tarja preta no contexto correto, por exemplo, numa crise de pânico, numa crise epilética no pronto-socorro, ou no começo do tratamento para ansiedade grave. Então, o médico vai ter que avaliar o contexto e não tem remédio do bem e do mal. O remédio ele vai ter que ser adequado ao contexto. Para isso que existe o médico, não existe bula perfeita e nem remédio que tem que ser retirado do mercado. Lógico, alguns precisam, aí a Anvisa participa desta questão, mas nesse momento, tanto tarja preta como os azóis da vida, né, os inibidores da bomba de prótons, são liberados e devem ser usados sempre com apoio médico.
Bom, agora tem pergunta, Maria Caltabiano. Risco de abuso, risco de esquecimento, mas o uso do tarja preta no contexto correto, por exemplo, numa crise de pânico, numa crise epilética no pronto-socorro, ou no começo do tratamento para ansiedade grave. Então, o médico vai ter que avaliar o contexto e não tem remédio do bem e do mal. O remédio ele vai ter que ser adequado ao contexto. Ô, doutor, deixa eu colocar aqui a participação dos nossos ouvintes que participam por áudio aqui também. Maria Caltabiano hoje na produção e coordenação aqui do programa. Vamos colocar a primeira aqui do nosso ouvinte. Luiz Fernando aqui de Santos. Gostaria de saber aí do neurologista se jogar videogame ajuda a exercitar os neurais e combater o mal de Alzheimer. Videogame ajuda, doutor? O videogame, o problema do videogame é que tipo de jogo e qual é a relação com esse jogo. O videogame, ele é uma modalidade cognitiva. Então, o videogame ele pode ser usado para o bem, sim. Inclusive, tem muitos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que usam, mesmo na terceira idade, a reabilitação usando o videogame. Muitos usam o Nintendo Wii ou até videogames como PlayStation. Então, você pode usar o videogame pro bem. O problema a gente tem um problema hoje com relação ao abuso de tecnologia, né? As crianças viciadas em videogame e videogames de conteúdo muitas vezes hiperviolento, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o conteúdo, com o tempo de uso e com o que a pessoa está deixando de fazer para ficar no videogame. Então, se você olhar essas três características, se o videogame tiver jogos educativos, estimulantes, se for por um tempo pequeno e não tiver sendo usado em detrimento de escola, atividade social, esporte ao ar livre, aí ele pode ajudar sim em alguns contextos. Olha, tem um pessoal perguntando aqui, repetir o nome do médico, né, que está dando entrevista aqui no Do Bom e do Melhor, é o Dr. Leandro Teles, neurologista, né, tem vários livros publicados, né, entre eles Antes que eu me esqueça, o cérebro ansioso, depressão não é fraqueza, os novos desafios do cérebro. Pessoal pedindo contato do doutor, acho que é melhor entrar no Neuro Leandro Teles, no Instagram, e lá você tem, né, o link do consultório do doutor, o telefone de contato, o endereço de e-mail. São esses os caminhos do doutor Leandro Teles. É a Alice de Santos que perguntou aqui o nome do doutor, então doutor Leandro Teles. Tem mais uma aqui, mensagem, doutor? Vamos colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. Luiz Fernando aqui de Santos. Gostaria de saber aí do neurologista se jogar videogame... Opa, essa já foi, vamos lá. Bom dia, Danilo Gobato. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Que tipo de exercício ajuda a manter a saúde mental em dia? É a Luísa de Jesus Silva de Itanhaém. Um abraço. Obrigada. A pergunta é muito boa, né? Ela colocou um termo mais abrangente, que é saúde mental. Não é só a cognição, mas também a parte emocional. A linha de exercício mais estudada no mundo é a leitura. Eu vou repetir porque isso é muito importante. A leitura é a modalidade cognitiva mais estudada e mais completa para o cérebro. Então é importante alfabetizar todos, não só a capacidade de ler, mas a capacidade de interpretar e de discutir textos lidos. A gente tem que estar sempre lendo 2 ou 3 livros, porque você dá o ritmo, pode buscar o que você gosta, mas outros estímulos são jogos de tabuleiro, esportes, musicoterapia, atividades sociais coletivas, atividades espirituais, controle do sono, redução do estresse. Tudo isso vai ajudar para o cérebro ficar mais saudável. O nosso cérebro não se protege sozinho. Ele não é autolimpante, ele precisa de ajuda. Você tem que usar o seu cérebro racional para proteger o seu cérebro total. Então você vai ter que escolher se dedicar com tempo, com dinheiro, com hábitos, para que o seu cérebro dure a vida inteira. Mais uma aqui, doutor. Doutor, com a pandemia,
As pessoas estão muito esquecidas. Eu tenho 65 anos, eu tenho conversado com mais jovens e está todo mundo assim. Pensa em alguma coisa, em fazer algo e 30 segundos depois já esqueceu. Eu já ouvi falar do estresse do cérebro pós-pandêmico. O que o senhor pode nos falar disso? Luiz Gomes, Consolação, São Paulo. Luiz, obrigado pela pergunta, uma pergunta totalmente atual, né? A gente já passa por um estresse absurdo, mesmo fora da pandemia. O Brasil é um dos países campeões mundiais em ansiedade, em burnout, que é o esgotamento profissional, e em depressão. E o estresse piora a capacidade de memória. O cérebro, quando ele está sobrecarregado, quando ele está muito tenso, ele piora a memória. Quando o cérebro está pensando no futuro, sofrendo por antecipação ou remoendo o passado, ele baixa a sua conexão com o presente e baixa a qualidade. Quando você trabalha com muita adrenalina e com muito cortisol, você também tem déficits de memória, bugs, baixa criatividade. Hoje, a principal causa de esquecimento em jovens, sem dúvida, é o sistema multitarefa, é a velocidade da informação, é a sobrecarga de trabalho. E aí a pandemia veio para arrebentar isso também, porque turbilhão de informações, estresse com medo de infecção, muda para o home office, sai do home office, esquema híbrido, crianças em casa, instabilidade econômica, instabilidade política, instabilidade social. Então, tudo isso faz com que o cérebro trabalhe com overdose. Como ele é um órgão de capacidade finita, é natural que começam a surgir os lapsos. O cérebro cansado, ele tem um baixo rendimento para a memória. A melhor opção é um cérebro engajado, com tempo, no monotarefa e, lógico, que um cérebro saudável. Com isso, você vai ter a sua melhor memória, você vai oscilar no ápice da sua capacidade. Se você não consegue isso, você vai entregar sempre um pouco menos, oscilando para baixo. Doutor, tem uma pergunta em texto aqui muito interessante, não é? Eu não costumo guardar nomes de atores, não é? Nome de filme, sei da sinopse meio aqui por cima, não é? Valeria a pena, isso seria uma forma de exercitar o cérebro, escrevendo uma resenha do filme? Pergunta aqui do Rafael. Boa pergunta. Isso que o Rafael sentiu é uma dificuldade pessoal, individual, e é curioso como cada um tem um jeito de memorizar. Tem gente que lembra mais do rosto, tem gente que lembra mais do nome, tem gente que pensa de forma mais musical, tem pessoas que têm uma capacidade de memória melhor, genética, outras pior. É que a gente vive num mundo também com muita expectativa, né? A gente quer excelência, quer que o cérebro sempre oscile no auge. Mas o músculo não é assim, o fígado não é assim, a pele não é assim. Todos os órgãos oscilam, né? E você aprender como você funciona ajuda, porque você pode transformar a informação de um jeito que o seu cérebro acolhe melhor. Ele fez isso. Ele assiste um filme. Para ele, assistir o filme não leva à fixação. Se depois do filme ele rememorar e escrever a resenha, nova, ele turbinou a informação e fez uma modificação. O cérebro gosta daquilo que é recorrente, daquilo que é anedótico, daquilo que é diferente ou daquilo que ele tem costume. Sempre que você manipula a informação, você fixa melhor. Por exemplo, vai fazer uma compra no mercado, eu acho muito legal fazer a lista. Escreve a lista, só que começa a comprar sem ver a lista. Guarda a lista no bolso. Só o ato de fazer a lista já permite que você não dependa dela. Aí no final da compra, você vai lá e confere. A sua lista não tem problema. Mas é um jeito de você desafiar o seu cérebro e você interagir com a informação. Quando o cérebro interage, ele melhora a fixação. Porque hoje a gente é muito bombardeado. O cérebro perde a noção do que é relevante e o que não é, porque existe um bombardeio, né? Mais uma aqui. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Bom dia, doutor. Quais os efeitos da maconha em quem tem Alzheimer? Seria a administração do THC e do CBD. Ajuda a controlar o Alzheimer? Outra pergunta muito atual, né? A gente sempre fala, não, quem usa muito maconha tem dificuldade de memória. Só que agora surgem estudos, né, que estão avaliando tanto o canabidiol como a mistura de THC com o canabidiol para tentar tratar algumas doenças. Quais são as doenças que a gente já tem substrato científico pro canabidiol? E aí eu vou deixar de lado o THC, porque o THC ele é proibido
no Brasil de forma não judicializada. Então, o canabidiol, a gente já tem uso em epilepsia, uso em distúrbios dolorosos, graves, e estudos também para Parkinson e para pessoas com Alzheimer. O uso do canabidiol, ele mostrou-se benéfico em alguns grupos de pacientes com Alzheimer. Não tanto para a memória, mas às vezes para controlar o comportamento, para situar o paciente. Então, em alguns casos, o médico opta pelo uso do canabidiol. Esses estudos eles estão em curso. Não é a cura do Alzheimer, nem a proteção, mas parece ter um lugar ao sol em alguns pacientes. Com relação ao THC, fora do Brasil, a gente tem alguns estudos que estão em cursos. Nesse momento, ainda não tem recomendação para uso de THC em contexto de demência, tá bom? E o canabidiol, o uso ainda é um pouco restrito também. Para a gente encerrar, mais uma participação aqui do ouvinte Bandeirantes. Bom dia, doutor. Tenho 66 anos. Há um tempo atrás eu estava no bairro da Liberdade e fiz uma foto e postei para postar em rede social. O senhor acredita que eu não lembrei o nome do bairro? Eu só lembrei o nome do bairro quando eu fui entrar no metrô. Eu fiquei preocupado com isso. Marcelo Pereira, São Paulo. Isso acontece, Marcelo, com muita gente, né? E aí, olha como é curioso. Não é que você esqueceu o nome do bairro. Na verdade, você não esqueceu. Você não acessou. Você sabia o nome do bairro, você não acessou naquele momento, foi uma dificuldade de acesso à informação. Isso é muito mais benigno. E depois você lembrou. Muito comum que as pessoas, principalmente acima de 50 anos, tenham dificuldade de lembrar o nome de um ator, por mais que lembrem o rosto, tenham dificuldade de lembrar um nome óbvio, às vezes tipo cadeira, e depois lembrem. Não é que esqueceu o nome, não acessou. Isso geralmente é cansaço, distração, é uma dificuldade mais da região frontal. No Alzheimer não é bem assim. No Alzheimer, você dá uma informação, a pessoa esquece completamente e não tem Cristo que faça ela recuperar uma informação que inexiste no seu cérebro. No seu caso, a informação era antiga, não foi acessada e logo depois foi. Muito provavelmente você teve um bugzinho pontual benigno. Se isso acontecer com muita frequência, vale a pena dar um pulinho no neurologista, no geriatra. Mas se for uma coisa aqui, outra ali, pode ficar tranquilo que isso é uma ocorrência, um bug muito comum e geralmente benigno. Dificuldade de acesso a um nome que logo depois é retomado. Olha, queria agradecer mais uma vez aqui o Dr. Leandro Teles, neurologista, autor dos livros Antes que eu me esqueça, O Cérebro Ansioso, Depressão não é fraqueza, Os Novos Desafios do Cérebro. Para acompanhar o doutor nas redes sociais é só seguir Neuro Leandro Teles. Sempre tem uma live bacana ali, uma dica do Dr. Leandro, os livros publicados também. O doutor fala, claro, sobre outros assuntos, depressão também. E conforme prometido, viu, doutor, aqui para você, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Parabéns, viu, doutor? Feliz aniversário, Obrigado, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, viu? Ótimo programa, parabéns para você e pela rádio por abrir um espaço para a doença de Alzheimer, né? É lógico que a gente não consegue discutir absolutamente tudo, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir grande parte das dúvidas e desejo a você um ótimo programa, um ótimo final de semana. Igualmente, doutor. Fica para próximos os assuntos que ficaram faltando. Doutor, sempre bem-vindo aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado, viu? Gratidão. Bom, vamos